Olá, histórias podem curar? Quantas vezes você ouviu uma história e aquilo te tocou de um jeito que foi um alerta para algo que você estava precisando ouvir? Vou contar hoje uma história muito interessante. Eram dois irmãos, eles eram fazendeiros e tinham duas fazendas juntas, separadas por um rio. E eles eram muito, além de irmãos, eram muito amigos, se visitavam, as famílias se visitavam, celebravam o aniversário, celebravam datas significativas. Uma amizade muito bonita, muito profunda, que acontece às vezes com alguns irmãos. Outros não. Mas alguns irmãos têm esse relacionamento significativo, relacionamento com sentido. Mas acontece que um dia, um brigou com o outro e eles se separaram. E ficaram sem se visitar durante um ano. Um não olhava o outro, um não falava com o outro, um não ia à casa do outro. E aquela situação estava pesando muito, dado o fato que eles eram tão unidos, que eles conversavam tanto, que as famílias se gostavam tanto. Mas aí apareceu um carpinteiro na fazenda de um deles. E o carpinteiro perguntou se tinha algum serviço a fazer. E esse, a quem ele perguntou, começou a conversar com o carpinteiro, verificar o que tinha, o que não tinha, e começou a conversar sobre relacionamento. E ao conversar sobre relacionamento, contou de forma triste o que aconteceu entre ele e o irmão. Depois de ouvir a história, o carpinteiro perguntou: puxa, que coisa triste, uma pena o que aconteceu com vocês. E o carpinteiro perguntou: mas tem algo a fazer? Aí ele falou assim: ah, tem. Diante dessa situação que a gente está, eu creio que o senhor pode construir uma cerca, mais ou menos do tamanho, principalmente, tampando a casa dele, para eu não ver a casa dele, não vê-lo, nem a família. Tipo, 2 metros de altura, 50 de largura. O senhor pode fazer? Posso. E o carpinteiro explicou que, aliás, o fazendeiro explicou que iria viajar, passar um mês fora, e que deixaria o dinheiro e tudo o que fosse necessário naquela semana para ele poder viajar tranquilo, e quando voltasse a cerca estaria pronta, o muro. Depois de um mês, ele voltou e, para sua surpresa, não tinha a cerca, não tinha o muro. Tinha, sabe o quê? Uma ponte entre uma fazenda e outra. O fazendeiro começou a brigar com o carpinteiro. O senhor, não foi isso que eu contratei para o senhor, etc. e tal. E ele já estava se exaltando. Mas ele olhou lá no final da ponte, o irmão dele entendeu que com a construção da ponte, o outro irmão estava dizendo: vamos parar com essa briga e vamos viver em paz.
E o outro irmão veio atravessando a ponte e, quando chegou perto, abraçou o irmão. Os dois começaram a chorar. E foi um momento muito importante na vida deles. As famílias foram se achegando e todos começaram a se abraçar e chorar. Depois daquele episódio, os irmãos combinaram entre si que, já que esse carpinteiro foi tão sábio, que construiu a ponte e promoveu toda essa reconciliação, seria muito importante ele continuar nas fazendas trabalhando para os dois. E eles foram consultar o carpinteiro. E o carpinteiro falou: olha, eu tenho mais pontes a construir por aí. Você tem feito cercas ou pontes nos relacionamentos? Você tem construído pontes, mantido relacionamentos, ou você tem se afastado e quebrado relacionamentos? Eu te convido a construir pontes, fazendo como esse carpinteiro, ajudando quem está com muros altos a que o muro caia e que sejam construídas pontes. Um grande abraço, muitas pontes por aí. Tchau.